Boa noite. Que bom que você escolheu estar aqui com a gente nesta noite. Queria chamar aqui o pastor Hugo. O pastor Hugo é o nosso preletor do nosso Conexo 2021. Ele... Esperar ele chegar aqui. O pastor Hugo é um grande amigo que o Senhor nos deu e é um privilégio nós termos ele aqui hoje. O Hugo é um milagre. Não sei se você esteve aqui ontem ou você assistiu ao culto. O Hugo, no início do ano, teve Covid, ficou com 100% dos pulmões comprometidos. O mais impossível era que ele saísse daquele hospital e hoje ele está aqui com a gente. Amém. Porque Deus cuidou dele e o sustentou. E o pastor Hugo é um pastor de jovens da PIB de Cachoeiro de Itapimirim, no Espírito Santo, um grande amigo nosso lá do Rio de Janeiro, e ele vai estar trazendo a palavra tanto hoje como amanhã, de manhã e de noite. Já aproveite já para deixar na sua agenda, para convidar também um amigo. Se você não puder, acesse o nosso culto, compartilhe o link deste culto, para que mais pessoas possam ser abençoadas com essa palavra. Amém. Vamos orar? Pai, muito obrigado por estarmos na Tua casa. Obrigado, Deus, porque é um privilégio podermos Te adorar, é um privilégio podermos Te servir. Senhor, por favor, eu Te peço que o Senhor use o Teu Filho nesta noite, que, Senhor, todos nós estamos aqui com um propósito, de ouvir a Tua voz. É verdade. Então eu Te peço, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, que os nossos corações possam ser quebrantados, que haja transformação de vida nesta noite, que hajam vidas reconciliadas contigo e pessoas que se derramem aos teus pés. Amém. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo. Obrigado, irmão. Boa noite, gente. Ih, rapaz, o pessoal está meio desanimado, hein? Boa noite, gente. Aí, agora eu gostei. Pode até melhorar um pouquinho, mas gostei. Gente, que bom estar com vocês novamente. Bom estarmos juntos. A gente está muito feliz, muito grato ao Senhor por tudo que a gente tem vivido nesse tempo, por tantas coisas boas. A gente só tem a agradecer a vocês por todo o carinho, pela receptividade, por tudo. Tem sido uma bênção. Eu e minha família estamos muito felizes, muito gratos a vocês por todo o carinho, por tudo, pela maneira como a gente tem sido recebido, por tudo. Hoje o Marquinhos levou a gente para almoçar, pai, só lembrava de uma música, pessoal que canta aí, né? A gente estava lá, eu falei, hoje eu vou comer cantando. Uma coisa eu vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Gente, o negócio estava assim. Ainda tem que... É aqui que eu me sinto muito bem. Gente, foi top assim. Depois vocês pegam a dica com o Marquinhos, quem sabe um lugar bom aí para almoçar. Tá bom? Mas tem sido muito bom estar com vocês aqui. Tem sido algo maravilhoso e a gente quer, de alguma forma, abençoar vocês com tudo aquilo que Deus tem colocado em nosso coração e para abençoar a sua vida, influenciando do jeito certo. Esse é o tema que a gente tem pensado em compartilhar com você nessa noite, e a gente vai fazer uma reflexão a partir do texto de 2 Coríntios, no capítulo 10. Se você puder abrir aí a sua Bíblia, ou abrir o seu aplicativo, 2 Coríntios, capítulo 10. E aí você já deve ter percebido, até Marquinhos falou lá do Rio, e aí a gente já deve ter percebido pelo sotaque, que eu sou do Sul, né? Do Sul do Rio de Janeiro, brincadeira, do Sul de São João de Meriti. E a gente é do Rio, pastoreamos em 2 igrejas lá do Rio de Janeiro, a juventude, né, na verdade, das igrejas lá no Rio, e agora estamos ali em Cachoeiro de Itapimirim. A gente agradece, tem uma galera que está assistindo a gente de lá, família, meu pai também está assistindo. Pai, abraço, que Deus abençoe vocês aí. Vamos lá, texto de 2 Coríntios 10, a gente vai começar a partir aqui do versículo 1. Eu, Paulo, pela mansidão, pela bondade de Cristo,
apelo para vocês. Eu, que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente, rogo a vocês que quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, e estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Não quero que pareça que estou tentando amedrontá-lo com as minhas cartas, pois alguns dizem: as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, e a sua palavra é desprezível. Saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas, quando estamos ausentes, seremos em atos, quando estivermos presentes. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos o nosso orgulho à esfera da ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês inclusive. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho, como seria se não tivéssemos chegado até vocês, pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. Da mesma forma, não vamos além dos nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos de trabalho já realizado em território de outro. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Queridos, influenciar tem sido o nosso tema. Influenciar tem sido uma das questões que mais estamos visto acontecer nos últimos anos. O poder nas mídias sociais, obrigado meu querido, potencializou algo que eu acredito que já existe há muito tempo e que é ensinado também. Eu estava lembrando que eu dei aula de filosofia para alunos do antigo ensino fundamental 2, hoje é o anos finais, aí de acordo com as novas leis estabelecidas aí na área de educação, e aí eu lembrei de algumas aulas que eu dava lá para a garotada de filosofia, e lembrei dos sofistas. Os sofistas eram professores, e eles ensinavam aos jovens, aos filhos dos gregos, aos gregos mais jovens, como eles deveriam falar, como eles deveriam se portar em público. Eles ensinavam as tradições, as histórias, eles ensinavam diversas coisas para que aqueles jovens pudessem ter influência onde? Na eclésia, numa reunião. Eclésia, você tem até um nome parecido, é um nome que a gente usa para o termo de igreja, e essa reunião acontecia na ágora, na praça pública, e ali eles usavam a sua o quê? Influência para se destacar. Nada diferente do que a gente está vendo no Instagram hoje, muito parecido, só que dentro de contextos em que o mundo foi evoluindo e se transformando ao longo do tempo. Hoje, a influência, eu percebo que ela se mistura a causas que carregamos.
a ideologias que por vezes são disseminadas pelas nossas redes e por fim por lutas em que nós nos identificamos e acabamos nos envolvendo e fazendo parte desse grande jogo de influência. Sobre essa questão de lutas, isso faz tanto parte da nossa natureza como a questão da influência. Isso faz parte do nosso DNA, do ser humano, e podemos ver o quanto de influência tem em algumas lutas. A gente percebe que existe influência na luta pela sobrevivência, na luta por questões sociais, e aí a gente tem ali as lutas das mulheres, dos negros, por educação, contra a corrupção. A gente percebe essa perspectiva de luta em contextos pessoais, e também percebemos que existe também uma realidade espiritual, e que todo cristão, todo aquele que é convertido, todo aquele que entende que Jesus é o seu Senhor, a gente sabe também que existem as lutas contra o inferno. A palavra de Deus, ela não nos ilude, gente. A palavra não nos engana sobre as condições adversas que eventualmente a gente precisa enfrentar. O texto de Efésios 6, versículo 11, versículo 12, diz assim: vistam toda a armadura de Deus. Você pode ler comigo? Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra os dominadores desse mundo. Eu pulei aqui, né? Nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A gente vai perceber então que também o ato de influenciar tem sido um ato de luta, um ato que a gente precisa desenvolver e entender, compreender a partir de algumas lições que Paulo vai trazer para a nossa vida. E o texto que a gente leu de 2 Coríntios 10 diz exatamente, ou mostra para a gente exatamente uma luta que Paulo estava vivendo, uma das lutas que Paulo viveu, e essa aqui era de ser reconhecido, era de ser entendido como alguém que estava fazendo o bem para aquela igreja, fazendo bem àquelas pessoas, de que as cartas e daquilo que ele pregava pessoalmente, havia algo importante, havia uma mensagem muito mais importante do que aquilo que eles estavam apegados. Talvez a questão central de nossas lutas seja pelo reconhecimento. A humanidade tenta legitimar algumas questões, umas super honestas e verdadeiras, mas algumas precisam ser avaliadas com a ótica do Evangelho, para saber se elas estão inclusas ou não nos planos de Deus para a humanidade. E aí, de que maneira então a gente precisa se posicionar diante das lutas modernas e das lutas pessoais que chegam em nossa vida quase que diariamente, e assim influenciar de forma íntegra as pessoas que estão perto da gente? Então vamos caminhar por algumas referências, sobre algumas perspectivas, e a primeira delas que eu quero compartilhar com você é que a gente precisa entender que a nossa forma de influenciar precisa ser diferente. A nossa forma de influenciar, a sua forma de influenciar as pessoas que estão próximas a você precisa ser diferente. O que diz o texto de 2 Coríntios 10, versículo 3? Vamos juntos? Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Embora a gente viva nesse mundo, embora estejamos aqui com todas as realidades do mundo no nosso dia a dia, nós não vivamos ou não devemos viver segundo os padrões desse mundo. A gente não deve lutar segundo os padrões do mundo. A gente não deve influenciar as pessoas segundo os padrões do mundo. E aí a gente percebe então que precisa acontecer na nossa mente uma verdadeira mudança, uma transformação. E a gente vai tentar, e a gente vai perceber que existe uma luta entre as questões de mundo e a questão espiritual.
A gente precisa entender que precisamos mudar a mentalidade, mudar a chave da nossa vida e perceber que a gente precisa deixar aquilo que o mundo influencia a nossa vida, para que a gente possa, com a nossa espiritualidade, com a nossa vida, com o nosso relacionamento com o Senhor, influenciar o mundo que está ao nosso redor. A gente precisa mudar a chave, a gente precisa perceber o mundo de uma outra forma. E a gente precisa viver isso de forma intensa. Certas lutas podem ser até importantes, mas elas podem perder a sua legitimidade quando os princípios eternos de Deus são desconstruídos. E aí tudo passa a ser perdido, todo sentido ele se vai, tudo aquilo que a gente se importa, tudo aquilo que a gente vive, ele é desconstruído se as nossas lutas, Deus não está presente, se Ele não é o princípio, se Ele não é o princípio ético pelo qual a gente luta. O que eu entendo também é que certas lutas podem nos distanciar dos planos globais de Deus para a nossa vida, pelo simples fato de não representarem os ideais divinos para a humanidade. Vocês estão entendendo aqui? A perspectiva da mudança de mundo para a mudança espiritual. Que lutas precisam ser vividas, precisamos influenciar o mundo com as nossas lutas, com aquilo que a gente se engaja. Mas a gente precisa entender os princípios pelo qual estamos nos envolvendo. Certas lutas podem nos fazer perder o sentido espiritual da vida. O relativismo moderno visa desconstruir todo o conceito de Deus na humanidade. E o resultado mais visível é a sensação de vazio, de sentido de vida que a humanidade hoje tanto sofre. E o que mais podemos ver são pessoas ansiosas, depressivas, por não encontrar um real sentido para a sua própria existência. A gente está desconstruindo demais, tentando lutar por algo que a gente nem sabe, e isso não tem preenchido o coração da garotada, isso não tem preenchido o coração de adultos, de homens, de mulheres, e até coração de pessoas que já estão vivendo um outro momento da sua vida. Por isso nossa luta ela precisa ser diferente. Somos humanos, mas precisamos de uma transformação divina, e eu entendo que isso deve acontecer em pelo menos duas direções. Duas direções precisamos mudar. Primeiro, transformar de uma visão carnal para uma visão espiritual. Aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou realizando, eu preciso entender que essa luta não é contra a carne, mas ela é contra a potestade, que eu devo influenciar a partir da experiência que eu tenho vivido com o Senhor, com Deus, e essa transformação, ela passa pela perspectiva de que eu preciso entender, e preciso abandonar aquilo que tem a ver com os meus sentimentos, com aquilo que eu entendo, com aquilo que eu quero, com aquilo que a carne diz que eu preciso ter e fazer, e transformar tudo isso para aquilo que Deus quer, para aquilo que Ele deseja na minha vida, para aquilo que eu faça com ela, e aí eu transformo a minha visão de uma perspectiva carnal para uma perspectiva espiritual. E a segunda coisa é a transformação de uma vida egoísta para uma vida altruísta. A gente precisa parar de pensar em nós mesmos, naquilo que eu quero, naquilo que eu posso ser, para aquilo que nós podemos ser, para daquilo que eu posso fazer pelo próximo, para daquilo que eu posso influenciar quem está ao meu lado. Então essa mudança ela é fundamental para esse contexto. E aí a primeira pergunta para a gente se fazer e refletir é o seguinte: como você tem encarado suas lutas? Já reparou o quanto cansado ou cansada você possa estar por simplesmente estar lutando por causas equivocadas e do jeito errado? Você já parou para pensar que o seu cansaço por algumas coisas pode ser porque você está lutando do jeito errado, pela perspectiva errada, pela ótica errada, pela cosmovisão errada? A gente precisa perceber o quanto que a nossa luta, ela precisa influenciar a partir da nossa relação com o Senhor, e perceber que isso é algo espiritual, não é apenas com a nossa mente, com os nossos recursos, mas é com aquilo que podemos fazer a partir do Senhor.
A segunda coisa que a gente aprende com Paulo sobre a questão da influência e dessas questões das lutas, é que você precisa entender que você precisa influenciar de forma inteligente. A gente precisa ser inteligente na maneira como nós estamos influenciando. E aqui a gente vai lembrar um pouquinho do bate-papo que tivemos anteriormente, e até lembrei de uma situação, da maneira como nós, não nós aqui, a questão, eu queria que você pensasse assim, na maneira global, geral, como os evangélicos se mostravam para o mundo através dos programas de televisão, porque a gente começou na televisão, e aí quando a gente queria assistir algum programa evangélico na televisão, a gente via uma coisa, mas aquilo que nós somos era outra, completamente diferente. E hoje a gente olha para trás, a gente vê assim, poxa, a gente talvez não foi tão inteligente lá atrás, para entender qual era a necessidade das pessoas. E aí a gente via programas que pediam mais dinheiro do que pregavam o evangelho. Os programas pediam mais dinheiro para se manter na TV, do que falar do amor de Jesus para as pessoas, do que o que elas precisavam. E isso ficou marcado para a gente. Então a gente precisa entender que a nossa influência, ela precisa ser inteligente. O que diz o texto de 2 Coríntios 10, 4 e 5? Vamos comigo? As armas com as quais lutamos, vamos lá? Não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O grande segredo para um bom resultado em nossas maiores lutas são as ferramentas pelas quais a gente utiliza. Se você quer influenciar de forma inteligente, você precisa estudar e compreender como funcionam as ferramentas de influência dos dias de hoje. E aí você precisa entender sobre tendências, sobre como fazer, né? Aí a gente olha lá o Instagram e uma das coisas que eu falo até na minha igreja e com algumas pessoas, o Instagram ele é muito bom para um monte de coisa, mas é uma ferramenta muito complexa. É muito complexo. Você entender os gráficos, você fazer um cálculo de que horas que você precisa postar, porque tem tudo isso, né, Pedrão? Tem a hora certa para postar, tem o que postar, tem como postar, tem o que não falar, o que falar. Você entende? Então, assim, as coisas precisam ser feitas de forma inteligente. A gente precisa conhecer as ferramentas que nós temos em nossas mãos para a gente influenciar do jeito certo. E aqui o exemplo que eu estou dando do Instagram, você vai aplicar para aquilo que está ao seu redor, para aquilo que está no seu alcance. De repente você não consegue influenciar pelo Instagram, mas você consegue influenciar lá no seu trabalho, lá na faculdade, lá na escola, numa conversa com os amigos. E a gente precisa usar a inteligência. O Evangelho não tira a nossa inteligência, pelo contrário. Renova a nossa mente, é metanoia, é mudança, é a perspectiva de que a mente, ela se expande. E aí, se a gente for olhar ao longo do tempo, as pessoas usavam as ferramentas de forma correta para alcançar a vitória nas suas lutas. Lembra lá de Davi? Davi usou uma funda. Noé, ele construiu uma arca. Moisés, ele usou um cajado. A gente tem, durante a história da humanidade, outras pessoas que souberam utilizar bem as ferramentas que tiveram à sua disposição. Gandhi usou a greve de fome para poder conseguir seus objetivos. Martin Luther King, ele usou os seus discursos. E o nosso grande Jesus, ele deu a sua própria vida como principal ferramenta para que a gente pudesse encontrar a salvação e ser a referência que a gente precisa, ser a influência certa que nós precisamos para influenciar as pessoas. Paulo, numa compreensão espiritual, nos fala em Efésios 6, de 14 a 18, que existem ferramentas que eu e você podemos nos apropriar e partir para cima daquilo que nos desafia.
E diferentemente do que podemos ver nas grandes redes e nas mídias sociais, veja bem, não vai ser se utilizando de deboche, de respeito a quem quer que seja, nem será com incitação a ódio de qualquer parte que vão munir você para uma luta. A nossa mente e o nosso foco, o foco dessa luta estão nas ações, e essas ações revelam os nossos pensamentos. Não será com as nossas próprias forças que vamos conseguir enfrentar de frente às nossas lutas. A gente precisa se preparar. E essa armadura apresentada por Paulo em Efésios nos apresenta um armamento pesado, ou recursos pesados, que precisam ser utilizados com muita perícia, destreza, pois elas possuem um poder extraordinário. E aí eu vou te dar algumas dicas de como você ser bem-sucedido na sua rede social, bem-sucedido na sua área de influência, a partir daquilo que Paulo fala ali no texto de Efésios. A primeira coisa: influencie com a verdade. O que também foi dito aqui mais cedo, por isso que eu falei, né? O cuidado de eu não falar muita coisa, porque senão dava spoiler da mensagem de hoje, né? Porque nós falamos sobre isso mais cedo, da influência, da verdade que precisamos ter. E a gente entende que a verdade, ela sempre vai ser libertadora, ela é a base segura, ela é o cinto que segura toda a armadura, que nos mantém ali confiantes de que tudo está à sua disposição. A gente também precisa influenciar com a justiça, e aí aquela couraça, aquela proteção, aquele equilíbrio, igualdade nas batalhas. Sabe, eu penso que a couraça parece com aquelas coisas dos... tipo, acho que o nome é elmo, que é uma roupa de aço que os antigos usavam, e eles protegiam aquilo, e aquilo tornava a luta mais equiparada, mais igual, mais parecida um com o outro. E aí por isso a ideia da justiça, por isso a gente percebe e o quanto é importante nós sermos justos na maneira pelo qual a gente influencia. Influencie levando a paz. A gente está cansado de ver briga pela internet, discussões pela internet. A gente precisa ser promotor de paz. O caminho da paz, ele é espalhado por onde você passa, e talvez por isso Paulo compara aos sapatos, porque o caminho que você passa deve levar a paz às pessoas. As pessoas precisam sentir paz aonde você está, por onde você está. Influencie através da fé. Influencie através da fé. A proteção quanto às setas inflamadas do inimigo. A fé como um escudo. A fé como algo que nos protege e que nos guarda, porque seremos criticados, seremos apontados, seremos acusados. E como a gente vai se proteger disso? Com a fé, porque a fé é nosso escudo, ela é que vai nos manter seguros, ela é que nos vai manter isentos daquilo que pode nos atingir. Mas há também a maneira que a gente se influencie, tendo em mente a salvação. E é interessante que Paulo vai usar o capacete como a ideia de proteção da nossa mente em um mundo tão polarizado. E talvez o exemplo moderno que eu vejo, que é mais bacana sobre essa realidade do capacete da salvação, está num filme, né? Lá nos X-Men, não tem lá o Magneto, ele usa um capacete para quê? Para que o Xavier não leia a mente dele. Para mim, toda vez que eu vejo aquele capacete do Magneto, eu penso salvação igual isso aí. A maneira que eu penso salvação é aquilo ali. É a nossa mente protegida dos ataques do inferno. Porque o diabo ele vai tentar sua mente por várias formas, de várias maneiras, com várias perspectivas. Se a gente não tiver com a nossa mente protegida pela salvação, a gente não consegue superar essas tentações. Só que aí, quando acontece e quando a gente cai, o diabo sai fora e a gente fica com a culpa. A gente não precisa ser ferido por elas, ou por ele nesse sentido. É só a gente se apropriar desse capacete da salvação.
e influenciar as pessoas a partir disso. E por último, influencie com o poder da palavra de Deus. E aí a gente vai perceber que a gente precisa estudar, que a gente precisa se debruçar no texto bíblico, porque talvez a gente esteja manejando mal o grande poder que a gente tem. E lembrando até de um outro filme, o livro de Eli, que eu acho que muita gente já deve ter visto, ele traz essa perspectiva muito interessante do poder que a palavra tem e da forma como alguns manipulam para o mal, mas também aqueles que podem e que usam esse livro para o bem, para abençoar a vida das pessoas. Você tem sido inteligente nos usos dos recursos disponíveis da parte de Deus para você encarar as suas lutas? Ou você tem confiado a sua vida em filosofias que mais nos distanciam das ferramentas corretas e nos fazem enfraquecer diante das lutas mais intensas? Seja qual for a luta que você esteja enfrentando, você precisa encará-la com seriedade e serenidade. A gente precisa ser sério naquilo que a gente está fazendo, mas a gente tem que ser sereno, para que a gente possa pensar, avaliar, refletir e fazer aquilo que o Senhor tem colocado a gente para fazer. Mas um perigo que eu tenho visto em nosso meio é que a gente desvaloriza uma ferramenta incrível, que é a oração. Que ferramenta a gente tem na nossa mão, só que a gente não tem usado dela da maneira correta. Às vezes as nossas orações são mais uma lista de pedidos do que uma conversa sincera com o nosso Senhor. É claro que a gente deve utilizar a oração como uma forma de apresentar ao Senhor aquilo que está afligindo, as lutas que estamos enfrentando, e pedir a Ele para Ele nos abençoar. Não tem nenhum problema nisso, continue fazendo. Mas por que não tornar a oração como uma conversa sincera, franca com o Senhor, colocando para Ele também aquilo que você está enfrentando, mas na perspectiva de você alcançar outras pessoas, de você influenciar outras pessoas, de você entender melhor os planos de Deus para a sua vida? A oração, ela é o elo entre todas essas ferramentas. E por isso muitas vezes só nos lembramos da oração quando tomamos o primeiro golpe. Quando a luta fica complicada, a gente toma aquele primeiro golpe, a gente fica meio tonto. Ih, rapaz, a gente não orou, hein? Vamos orar? Mas aí já está tudo acontecendo. Tem uma informação que eu achei preocupante, e a fonte é a Sociedade Bíblica do Brasil, que diz que 79% dos cristãos estão orando e lendo a Bíblia apenas uma vez por semana. 79% dos cristãos estão orando e lendo a Bíblia apenas uma vez por semana. Eu me assusto pelo número, mas eu me assusto também, porque se você pensar um cadinho, o que você vai chegar à conclusão? Que a galera está lendo a Bíblia aonde? Aonde? Na igreja. E a gente está orando aonde? Aonde? Na igreja. Enquanto isso deveria acontecer todos os dias, em todos os lugares. A gente deveria estar fazendo isso com mais regularidade, com mais frequência, mais pessoas fazendo isso. Não entre numa luta sem que você não tenha certeza das ferramentas que estão à sua disposição. Se aproprie dessas ferramentas, para que você possa influenciar da melhor maneira possível. Em terceiro lugar, entenda que você precisa influenciar de forma resiliente. Entenda que você precisa influenciar de forma resiliente. Vamos ler o versículo de 2 Coríntios 10:10. O que diz lá? Pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, e a sua palavra é desprezível. Gente, é interessante a gente ouvir isso de Paulo,
eu percebo que Paulo assim está vivendo uma situação um pouco embaraçosa, sabe? Ele está meio constrangido com a maneira como o pessoal de Corinto estava lidando com ele, com algumas questões. As pessoas criavam uma expectativa de Paulo a partir das suas cartas, e muitos o criticavam por parecer ser uma pessoa na escrita, e pessoalmente ele ser um cara mais tranquilão. Percebe? Ele vinha, a queixa aqui da galera aqui é o seguinte: pô, Paulo vem queimando na carta, quando chega aqui, pô, quem é esse cara? A gente nem sabe quem é ele, porque ele fala de um outro jeito, ele fala mais tranquilo. Isso gerava uma certa, não diz a garotada na minha época, uma zoação ali. Esse aí que é Paulo mesmo? Ih, esse Paulo é fraquinho, hein? Não é ele não. O outro da carta é mais complicado, eu gosto do outro da carta, desse aí, eu não gosto dele não. E eu não sei se também rolava, porque a gente lembra que tinha aquela tretinha ali de Apolo, Paulo, lembra disso? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Porque Apolo era diferente. Apolo, ele discutia com os judeus sobre várias coisas. Apolo tinha fala, o Apolo tinha conhecimento, ele sabia se portar, ele sabia falar. Tanto é que Priscila e Áquila vai apenas ali dar uma polida ali em Apolo para explicar algumas coisas, mas ele já estava falando, e muito com algumas lutas que até muitos de nós estamos enfrentando na esfera social. Algumas são imprescindíveis. Algumas lutas que a gente vê acontecendo hoje pela internet, que muita gente engaja e que existe muito envolvimento, eu entendo, elas são importantes, elas são imprescindíveis. Ressignificar alguns conceitos e estabelecer uma nova forma de ser em sociedade. Um exemplo é a luta das mulheres em relação aos seus direitos como pessoa na sociedade. Lutas importantes, importantíssimas e cheias de significado. Mas ainda assim, precisamos estar atentos nos valores que eventualmente são colocados em lutas relevantes, mas que tiram delas sua legitimidade. Seja na questão que envolva as mulheres ou alguma outra luta como o combate à corrupção, quando os valores eternos de Deus para a humanidade são desconfigurados, os valores entram em xeque, trazendo fragilidade, que em pouco tempo farão dessas e outras lutas uma questão meramente ideológica, e não mais uma questão que faça sentido para a humanidade. Você pegou aqui a questão? Se eu não entendo o valor da luta que eu estou carregando, vira ideologia. E a gente não precisa mais de ideologia. Principalmente de algumas que estão confundindo muito a nossa mente. O valor que passamos a agregar às nossas lutas nos definem. O valor que passamos a agregar às nossas lutas nos define. Paulo poderia chegar com o pé na porta, não é não? Ele podia chegar, já que eles gostavam do Paulo das cartas, ele podia chegar com o pé na porta, dizendo para os fofoqueiros de plantão, para os jornalistas de fake news, que ele é apóstolo e pronto. Mas o valor mais importante para Paulo, qual era? Era ser parecido com Jesus. Era influenciar a partir de Jesus. Porque influenciando a partir de Jesus, ele não ia bater com o pé na porta. Ele não ia ter que fazer coisas para agradar alguém. E ele faz uma oração pela simplicidade. Por isso que Paulo faz, uma opção pela simplicidade, quando ele está próximo das pessoas. Percebe a diferença? Ele não rompeu com o seu valor, ele foi resiliente, persistiu, e por isso se tornou uma pessoa extraordinária, no qual estudamos e falamos sobre ele até hoje. Se você colocar os valores de Deus à frente da sua luta, você vai encontrar a força certa para você encará-las. Se você colocar os valores de Deus à frente da sua luta, à frente da sua influência, você encontrará a força certa para encará-las. Por último, entenda que você precisa influenciar
objetivamente. Influencie objetivamente. Vamos ver o que diz o texto de 2 Coríntios 10, 15 e 16? Da mesma forma, não vamos além dos nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês. Uma das coisas que mais percebo nas lutas modernas é a falta de foco. Não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que algumas lutas elas vão perdendo foco ao longo das suas jornadas. O jeito líquido e pós-moderno de hoje parece ter motivado a geração atual a atirar para tudo que é lado, e quando menos se espera, você está no meio de uma discussão que não é sua, uma luta que não é sua, e perdendo amizades que são suas. É ou não é? De uma hora para outra você começa a discutir questões que não tem nada a ver com você, e aí você acaba falando o que não deve, e aí você perde a amizade de pessoas que têm tudo a ver com você. Eu lembro que em 2013, quando estourou aquelas manifestações, lá no Rio ficou conhecida como não é pelos 20 centavos, e aí foi uma comoção, né? Chegou até Brasília, os caras subiram a rampa do Planalto, foi assim um negócio de doido, não havia, mas quando você olhava as pessoas, você via que não tinha uma ideia central, né? Não havia uma ideia central ou uma pauta pelo que lutar. E aí uma hora para outra você estava numa manifestação por conta de um motivo, e quando você olha para o lado, você estava envolvido com outras causas. E aí estava lá o pessoal com a plaquinha, não é pelos 20 centavos, vida mais justa para os pobres. Do outro lado tinha um monte de coisa que não tinha nada a ver com aquilo. Perdendo o foco. Precisamos de cuidado ao entrarmos em uma luta. O objetivo dela precisa estar bem claro em sua mente, senão você pode se perder na sua missão. Paulo tinha em mente o seu objetivo, nesse contexto aqui, pregar o Evangelho, e o desejo dele era que o Evangelho chegasse até a Espanha. E Paulo reconhece as suas limitações, reconhece que o Evangelho já havia sido pregado, mas o seu desejo era era de potencializar o caminho dessa mensagem, fazendo chegar em outros lugares, e nesse caso, ele queria que o Evangelho chegasse até a Espanha. Por isso ele está com aquelas pessoas, por isso ele vai ali pregar, por isso ele vai falar, e aí ali ele se dá conta do que estava acontecendo nos bastidores. Entrar numa luta sem saber os seus objetivos, é como o próprio Paulo diz em 1 Coríntios 9, 26, um pouquinho antes daquilo que a gente leu. O que diz lá? Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, porque isso beira a insanidade. E claro, cansa, desgasta a sua vida emocional, desgasta a sua vida espiritual. Entrar numa luta sem saber seus objetivos faz você viver uma vida sem foco, e talvez esse seja o motivo de muitos estarem decepcionados com as lutas que já enfrentaram e que agora precisam ajustar novamente o foco para que a vida possa ter algum novo sentido verdadeiro, porque perderam o foco, porque não sabem bem aonde estão indo, e a vida perdeu o sentido. Para mim, a conclusão mais inteligente nesse processo todo é compreender que a maior luta que eu posso me envolver, a maior luta que eu possa me engajar, não está em nenhuma luta com fins ideológicos, políticos, filosóficos ou até mesmo sociais. Elas só farão algum sentido se eu estiver engajado na maior luta pela qual eu sou convocado a lutar, pelos objetivos do reino de Deus. É isso. A partir da minha vida, para a vida de todas as pessoas. Isso não vai fazer mais sentido. A gente precisa encarar a luta do reino de Deus. Para quem quiser um parâmetro das lutas do reino de Deus,
É só lembrar do que o próprio Jesus nos deixou e que foi registrado lá em Mateus, que quem luta pelo reino é chamado de bem-aventurado, ou, se você achar melhor, feliz. Quem luta e vive pelo reino é chamado de bem-aventurado, ou, se você achar melhor, feliz. Eu não sei como você tem encarado essa perspectiva de influenciar as pessoas. Às vezes a gente não se sente capaz de influenciar alguém. Às vezes a gente se sente assim: pastor, eu não consigo, eu nem sei falar em público, eu não sei nem escrever bem, eu tenho dificuldade de alguma coisa. A gente não está aqui falando sobre a ferramenta no sentido prático daquilo que você deve fazer. Você deve fazer isso, você deve usar essa ferramenta. Eu não queria que você tivesse essa perspectiva. Eu queria que você tivesse a perspectiva do seguinte: eu preciso me engajar na luta pelo reino de Deus. Eu preciso me engajar e influenciar o reino de Deus na vida das pessoas. E a ferramenta que vocês precisam, eu falei aqui: oração, palavra de Deus, aquelas que a gente falou sobre verdade, justiça, fé. São essas as maneiras pelas quais a gente vai conseguir enfrentar as nossas lutas, e a gente vai conseguir influenciar a quem está perto de mim, a quem está perto de você. Eu quero muito orar por você nessa noite. E talvez você chegou aqui e você não falou nada para ninguém, você não tem falado isso para ninguém, mas você está confuso com algumas questões. Você não tem entendido bem como que você deve fazer ou o que fazer para que a sua vida possa ter um sentido real, um sentido verdadeiro, um sentido profundo, para que isso possa preencher a sua vida de uma forma para que você transborde disso para quem está perto de você. Talvez a vida tenha andado até sem graça, sem sentido. E a palavra de hoje, eu entendo bem que ela pode trazer esperança, que ela traz esperança para você, que ela traz sentido para você, que ela traz um significado para você, e que ela traz para você a perspectiva daquilo que o Senhor deseja para a sua vida. Talvez você ainda precise tomar uma primeira decisão, que é reconhecer a Jesus como Salvador. Reconhecer que você não pode fazer nada sozinho, de que você não pode, você não consegue, você não tem poder para perdoar os seus pecados, porque em muitos momentos a gente confunde pecado com problema, e a gente acha que pode resolver pecado como se fosse um problema. Não dá, gente. Quem resolve problema de pecado é Jesus. Só Ele pode perdoar você. Ninguém pode te perdoar de pecado. Ninguém pode chegar para você e falar assim: eu perdoo o seu pecado. O único que pode fazer isso é Jesus Cristo. E é a partir dessa perspectiva é que a gente usa uma palavra redimidos. É a partir disso que nós somos redimidos, que somos perdoados. E isso vai fazendo uma verdadeira revolução na nossa mente, no nosso coração, vai expandindo a nossa mente ao ponto de você entender com clareza as perspectivas espirituais que estão à sua frente, porque até você não entender isso, você não consegue ver. Então hoje pode ser essa oportunidade para você entregar a sua vida para Jesus, mas hoje também pode ser a oportunidade de você reconhecer que um dia você já entregou a sua vida a Jesus, mas as lutas da vida fizeram você se afastar delas, esfriaram o seu coração. A perda de alguém importante na sua vida, a dor que você tem enfrentado,
a enfermidade, a falta de grana, de perspectiva. Essas coisas às vezes tiram a gente, porque às vezes a gente acha que Deus tem que fazer tudo o que a gente quer, mas não é bem assim. Como diz alguns aí, né? Essa coisa de teologia da Xuxa, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar toda essa. Isso não é teologia não, gente. Isso não existe não. Deus vai nos dar aquilo que a gente precisa e aquilo que Ele entende o que é melhor para a nossa vida. Ele não precisa falar nada para você, mas você precisa crer que Ele está com você o tempo todo, mesmo que Ele não fale. Então, se você precisa renovar a sua jornada, a sua caminhada com o Senhor, Ele fala ao seu coração hoje, e essa oportunidade é só agora, é só por hoje, porque a gente não sabe o dia de amanhã, gente. Eu estou doido para falar um monte de coisa aqui, mas eu estou segurando, porque é só amanhã à noite. Mas eu vou dar um spoilerzinho, tá bom? Tá bom? No dia 13 de março eu entrei no hospital. No dia 15 eu estava entubado. E eu não tive nenhum controle disso. Nós não temos o controle da vida. Por isso que eu digo que a oportunidade que a gente tem é hoje. É hoje. Eu vou pedir para que você feche seus olhos, para que você, num breve momento, não dá para ser um momento muito longo, mas que você faça uma reflexão de como que está aí tua vida. E se você hoje entende que precisa renovar a sua caminhada com o Senhor, se você entende que você precisa lutar e influenciar da forma como Ele deseja e não como você deseja, se você percebe que você precisa mudar a sua forma de pensar para a forma de pensar do Evangelho, da maneira como Jesus deseja para que a gente possa viver, se você entende isso e quer renovar a sua caminhada com o Senhor, você, pastor, eu estou precisando, pastor, porque eu estou distante. Às vezes é um distante que você está aqui todo dia, mas que sua cabeça está lá em outro lugar. São os distantes próximos. Ou você de fato esteja distante, não esteja nem tanto frequentando a igreja, mas que hoje você quer mudar essa realidade. Se você quer que eu ore por você nessa noite, seja a realidade que for, no sentido de renovar a sua caminhada com o Senhor, eu quero muito orar por você. Eu quero muito orar por você. Aqui embaixo, lá em cima. Se você entende que Deus está falando ao seu coração para um renovo nessa caminhada, levanta a mão assim que eu vou orar por você. Alguém aqui essa noite? Que Deus abençoe lá atrás, que Deus abençoe vocês aqui, que Deus abençoe vocês aqui. Tem alguém lá em cima que quer levantar sua mão e pedir a Deus essa oportunidade de renovar a sua caminhada, de fazer um novo compromisso com Ele. Que Deus abençoe ali do lado, que Deus abençoe você ali, lá atrás também, que Deus abençoe. Alguém aqui desse lado, alguém lá em cima, que Deus abençoe vocês. Há mais alguém que quer levantar sua mão? Pastor, ora por mim, ora pela minha vida, ora pela minha caminhada. Tem mais alguém que quer levantar sua mão? Eu vou orar por você. Há mais alguém? Que Deus abençoe. Tem mais gente, eu sei que tem mais gente. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe aqui na frente. Há mais alguém? Não perca essa oportunidade. Que Deus te abençoe, querida. Há mais alguém? Ali também, que Deus te abençoe. Ali do lado, tem mais alguém? Eu quero orar por você. Eu quero orar por sua vida. Mas eu quero orar também por alguém que entrou aqui e está confuso em relação à sua vida com Jesus. Ele não sabe ainda se ele entregou ou não a vida para Jesus. Ele não sabe se ele de fato viveu essa mudança transformadora. Talvez você chegou aqui convidado por um amigo, por uma amiga, e agora você está tendo um contato com o Evangelho que você nunca teve, que você, puxa, é isso? Eu quero isso. Eu quero viver esse momento novo com Jesus. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero viver
essa nova vida e enfrentar essas lutas dessa maneira. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, quer confirmar isso diante do Senhor Jesus, não é diante da gente, mas eu queria te pedir com muito carinho, encorajando a você a fazer da mesma forma que os outros fizeram, e aí não tem diferença nenhuma, estamos todos aqui em família. Mas se você quer entregar a sua vida a Jesus, quer reconhecer que precisa que a sua jornada seja investida pelo Espírito Santo de Deus, a gente também quer orar por você nessa noite. E eu vou te pedir com o mesmo carinho, com a mesma questão, para que você levante sua mão. Aí você vai dizer assim: pastor, ora por mim, que eu quero tomar essa decisão hoje. Como eu disse, o tempo é hoje, e eu quero entregar a minha vida hoje a Jesus. Eu quero confirmar isso no meu coração hoje, pastor. Eu tinha dúvida a respeito disso, mas agora eu não tenho mais. O Espírito Santo está confirmando isso no meu coração. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Você levanta a sua mão que eu vou orar por você. Tem alguém aqui que quer fazer essa confirmação e entregar a sua vida a Jesus? Levanta a sua mão que a gente quer orar por você também. Há alguém aqui hoje que precisa fazer isso? Deus te abençoe, meu querido. Mais alguém? Quero confirmar isso, pastor. Quero confirmar a minha jornada com o Senhor, a minha entrega definitiva ao Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido. Mais alguém? Eu estou entendendo, pastor, que Deus quer que eu mude a minha vida, a minha história. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero reconhecê-lo como meu Salvador nessa noite. Tem mais alguém? Levanta a sua mão. Que Deus te abençoe. Deus abençoe você também. Há mais alguém? Levanta a sua mão que eu quero orar por você. A gente está junto nessa jornada. Não tem ninguém melhor que ninguém aqui. Só tem pessoas tentando acertar. E a gente quer acertar junto com você. Há mais alguém? Levanta a sua mão. Eu quero orar com você. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos orar e colocar as nossas vidas diante do Senhor. Se você tomou uma decisão, a decisão que você tomou, não deixe de procurar pastor Guimel. Ele está aqui. Pastor, vamos fazer o seguinte: o senhor que vai orar, o senhor que vai fazer a oração aqui, até para que vocês tenham uma referência. Ele, como pastor de jovens, para que você possa trocar essa ideia com você. Pastor Marcos também, obviamente, os outros pastores da igreja. Mas ele está aqui para te ouvir. Ele está aqui para conversar com você, para trocar essa ideia com você. Eu entendo que a igreja pode ter os mecanismos para poder chegar a você também, mas tenha-o como referência para você trocar essa ideia e você confirmar essa caminhada com o Senhor. Amém? Tá bom, pastor? Você me deixa eu sentar um pouquinho? Obrigado. Obrigado. Vamos orar, gente. Antes da gente orar, eu queria fazer uma pergunta. Queria pedir que levantasse a mão quem já faz parte de um pequeno grupo aqui da nossa juventude. Levanta a mão assim, bem alto, bem alto. Se você tomou alguma decisão hoje, fica com a mão levantada. Se você faz parte de um pequeno grupo, fica com a mão levantada. Porque essas pessoas que tomaram decisões hoje, talvez seja um amigo seu, seja alguém que esteja perto de você. Você tem como referência a liderança dessa igreja, mas você também tem como referência as pessoas que fazem parte de um pequeno grupo. E elas vão te ajudar. E elas vão se aproximar de você. E elas vão te ajudar também nessa caminhada. Então talvez, se você tiver vergonha, fala com essas pessoas. E elas vão te trazer cada vez mais para perto. Vamos orar? Pode baixar as mãos, vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado a Deus, porque hoje há festa no céu. A festa aqui, Senhor, em nosso meio. Nós nos alegramos, ó Deus, porque a Tua palavra, Senhor, e somente ela produz frutos. Frutos, ó Deus, frutos eternos. E quantas vidas aqui, Senhor, renovaram o seu compromisso contigo. Quantos, ó Deus, estenderam as suas mãos dizendo: sim, Jesus, me salva. Escreve, Senhor, cada nome desse, ó Deus, no livro da vida. E confirma, Senhor, através do Teu Santo Espírito, a decisão nos corações.
Como a Tua palavra nos diz, Senhor, o Teu Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Muito obrigado, Senhor, pela instrumentalidade do Teu servo, pastor Hugo. Muito obrigado, Senhor, pela sua família. Obrigado, a Deus, por essa vida que mesmo depois desse tempo de lutas, hoje está aqui com um propósito e compartilhou a Tua palavra como um instrumento precioso nas Tuas mãos. Eu rogo ao Senhor as mais ricas bênçãos sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua família. Continua, Senhor, a cuidar da vida do Teu servo. E, Senhor, todos nós queremos ter experiências profundas contigo. Queremos ser usados, ó Deus, no Teu reino. Porque quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Louvamos, ó Deus, o Teu nome. E pedimos que o Senhor abençoe cada família aqui. E muito obrigado, ó Deus, por tudo que Tu fizeste essa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.